Graças e paz, queridos. Hoje, quinta-feira, nosso culto oficial. Mais uma vez estamos aqui através do vídeo, das tecnologias. Convido vocês já para fechar os seus olhos e estarmos orando ao Senhor, louvando ao Senhor, separando esse tempo para glorificar o Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez poder estar aqui nesta quinta-feira, Senhor, e te agradeço por todos os teus filhos e filhas que nesta hora, Senhor, estão acompanhando esse vídeo, Senhor, estão nesse momento separando o seu tempo, Senhor, para cultuar na sua casa, no seu lar, com a sua família. Senhor, que o Senhor possa nos visitar, que possamos ser visitados pela tua presença, pela tua glória, pela tua grandeza. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, de maneira poderosa, de maneira especial. Visita-nos, Senhor Jesus, nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Amém e amém. Abra os seus lábios. Vamos adorar o Rei dos Reis. Vamos louvar o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aquele que nos amou, que nos ama. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, não valeria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Nós possamos reconhecer a grandeza, o poder, a soberania do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Seu coração esteja preparado para receber a palavra do Senhor nesta hora, que será ministrada pela vida do nosso apóstolo, em nome de Jesus. Paz, apóstolo. Amém. Paz, pastor Marcos. Obrigado. Graça e paz a todos. É uma quinta-feira, nosso culto oficial, dia de palavra, louvor, adoração, oração pela sua vida. É dia da gente parar por alguns instantes para receber da parte de Deus. E nessa noite eu quero convidar a mim e a você para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 19, do verso 38 a
até o 42. Diz assim as Escrituras: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Pois bem, queridos, é uma escritura extremamente curiosa, um texto totalmente diferenciado, mas ele tem uma mensagem da parte de Deus para o nosso coração. E a primeira coisa que observo aqui nesse texto é uma espécie de compensação do José de Arimateia em Nicodemos. O que não fizeram enquanto Jesus estava vivo, estão aqui tentando fazer depois de morto. Como também eu vejo uma segunda coisa, uma espécie de lamento, uma lamentação pela morte de Jesus, pelo fato dele estar ali agora com o corpo inerte, né? Mas a terceira coisa que eu observo aqui é a esperança da ressurreição. Há uma mistura de espanto, há uma mistura de arrependimento, de lamento, mas também há uma mistura de esperança da ressurreição. Né? Estão preparando o corpo de Jesus, como era costume dos judeus. Pois bem, Nicodemos, ele era fariseu, ele era mestre, um doutor da lei, membro do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal maior, mais importante, tribunal máximo dos judeus, presidido pelo sumo sacerdote, e era composto de 70 mais um. Então Nicodemos, ele era um homem importante, um doutor. E este Nicodemos procurou Jesus numa certa ocasião, de noite. João capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos o encontro dos dois. E Nicodemos, naquele encontro ali, foi convidado a nascer de novo. Se ele não nascesse de novo, não entraria no reino de Deus. Portanto, Nicodemos, a partir dali, ele se mantém ocultamente, não abertamente, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Arimateia, na verdade o nome era José, Arimateia era a cidade de origem dele, era também um membro do Sinédrio, homem rico, comerciante, um negociante, né? Era uma espécie de senador na representação ali de Israel perante o Império Romano, mas era um homem muito próspero. E tanto Lucas, capítulo 23, 50, Marcos 15, 43, Mateus 27, 56, ele é retratado como um homem sábio, um homem prudente, um homem de destaque, um homem rico, um homem próspero, não é? Os evangelhos tratam ele como um homem de influência no meio da sociedade de Israel, como também diante do Sinédrio. Esses dois são responsáveis por uma tarefa muito importante. Primeiro, Arimateia pediu a Pilatos. Capítulo 19, verso 38 diz que Arimateia foi até Pilatos, tamanha era a sua influência, para que o corpo de Jesus fosse retirado ainda naquele final de tarde da sexta-feira para ser sepultado, né? A lança já havia traspassado um dos lados de Jesus, a morte física já estava constatada,
Então não tinha mais nenhuma justificativa para manter o corpo ali exposto, não é? Por aquela noite, o sábado e por aí vai. E Pilatos então consentiu. Arimateia vai, tira o corpo de Jesus, diz o final do verso 38 que ele foi lá e tirou. Nicodemos se juntou a ele nessa tarefa, com certeza combinaram tudo antes, eu tenho certeza que eles combinaram. E aí, diz o texto que tomaram o corpo de Jesus e prepararam para o sepultamento. A primeira coisa que eu quero chamar aqui a sua atenção é que José de Arimateia está cumprindo uma profecia de que Jesus, na crucificação, no ato de condenação, estaria entre ladrões, no ato da morte estaria entre ladrões, entre salteadores, mas no enterro, na sepultura, estaria entre os ricos. Então Jesus está sendo conduzido por Arimateia e Nicodemos para uma sepultura nova. Acredito eu que o próprio Arimateia havia mandado cavar numa rocha para ele. Então as profecias vão se cumprindo, né? Agora o que vai nos chamar a atenção aqui são duas coisas. A primeira é a quantidade de mirra e aloés, que a gente chama aqui, a Bíblia chama de especiarias, são especiarias aromáticas. É uma quantidade muito grande que Nicodemos leva. Diz o texto que ele levou 100 libras. 100 libras, numa conversão para os dias de hoje, aproximadamente 34 quilos. 34 quilos de especiarias para untar e para poder envolver o corpo de Jesus. Isso daria o equivalente a 30 mil denários, ou seja, o equivalente a 2 anos e meio, de 2 anos e meio a 4 anos de trabalho, de salário de uma pessoa. Numa tentativa de aproximar os dados, a gente chega a uma conclusão de mais ou menos hoje, Nicodemos investiu 180 mil reais em mirra e aloés. Uma oferta muito grande, um presente muito grande, uma entrega, uma dádiva, uma oferta grandiosíssima, feita por 2 homens nobres, apesar de ocultos, né? Diz o texto aqui que o Arimateia era oculto, ele era um discípulo oculto. Nicodemos também não era diferente. Então, esse investimento nós traduzimos por oferta, ofertar na obra, ofertar em Deus, ofertar em Jesus, oferecer a Jesus, dar a Jesus o melhor. Apesar de estarem agora com o corpo diante deles, eles estão dando o melhor. E a segunda coisa que nós destacamos aqui é a ação dos dois em limpar o corpo de Jesus. Todo o resíduo de sangue, onde houve um machucado, uma escoriação, uma chicotada, onde a lança traspassou, onde sangue escorreu, tudo lá limpo. O corpo todo limpo. Uma fisionomia após morta nobre, digna, limpa. Um corpo limpo. E ao limpar cada detalhe do corpo de Jesus, eu posso imaginar, e você pode imaginar comigo, aqueles 2 homens pensando na oportunidade que perderam, no tempo que não investiram ao lado, próximo a Jesus, ouvindo dele, e o arrependimento em não terem assumido publicamente, correndo todos os riscos, que Jesus era e é o Messias. Então, à medida que eles vão limpando o corpo de Jesus, vai adentrando ao coração deles aquela sensação de oportunidade perdida. Oportunidade perdida, oportunidade que naquele momento, na cabeça deles, passou. Naquele momento passou. Apesar de estarem untando o corpo de Jesus, apesar de acreditarem na ressurreição dos mortos, pois os judeus acreditavam que os mortos ressuscitavam, também acreditavam no ministério dos anjos, né? A sensação de oportunidade perdida.
uma oportunidade que se perdeu. Diante de tudo isso, e de que você já entendeu, destacamos ainda algumas coisas. Mesmo com a oportunidade perdida, arrependidos, limpando o corpo de Jesus, ofertando uma grande soma em dinheiro de mirra e aloés, numa cena inusitada de dois homens nobres da alta sociedade, do alto clero, enterrando um morto condenado à cruz. Marginal, Jesus está entre os marginais, apesar de inocente, ele está entre os marginais. Estes homens estão reconhecendo Jesus como Messias. As profecias messiânicas estão perseguindo a mente e o coração daqueles dois homens. O Messias, o enviado de Deus, aquele que veio para o que era seu, João 1,11, os seus, os judeus, e os seus não o receberam. Inclusive eles dois não tiveram a coragem de assumir Jesus publicamente. E aí, querido, nós temos que trazer isso para o nosso coração. Jesus foi, é e será o Messias, o enviado de Deus. Jesus foi enviado, ele é e será o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logo de Deus que se tornou carne. Aquela palavra liberada lá em Gênesis: haja luz, haja terra, haja porção seca, haja porção de água, haja vegetais, e haja. A palavra criadora, a palavra que cria, estava lá no princípio com Deus. Jesus estava lá no princípio com o Pai. E aquela palavra que é o Logo de Deus, a palavra que tornou carne, se tornou gente. Precisa entrar no nosso coração essa convicção de que Ele é o Messias e de que Ele voltará. Jesus voltará. Então, Nicodemos e Arimateia estão reconhecendo ali, de forma prática, limpando o corpo, limpando o residual de sangue, untando com aloés e mirra, perfume de qualidade excelente, caríssimo. Estão reconhecendo que ali está o corpo, apesar de morto fisicamente, ali está o corpo de Jesus, o corpo do Messias. E a segunda coisa é que eles estão, ao cuidar do corpo, o físico, o que sobrou, sem vida, sem fôlego, sem movimento, sem batimento, sem nenhuma função cerebral, estão crendo na ressurreição. Com certeza, se eles não ouviram pessoalmente, chegou aos ouvidos deles, quando Jesus esteve ressuscitando Lázaro, lá em Betânia. Jesus declarou, Jesus disse para todo mundo ouvir: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, quando olha para o templo, diz que ali não ficaria pedra sobre pedra. O templo seria destruído, desmoronado. Mas ele próprio se diz que o templo que ele era, que ele é, o corpo dele, a vida dele, em 3 dias seria reconstruído. Agora não mais o templo físico de pedra de Jerusalém, mas agora o templo Jesus, o templo Filho de Deus, o templo espiritual. E esse templo espiritual, que vem como inaugurando o novo templo, Jesus disse para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó: mulher, a partir de agora o lugar da adoração não é mais no monte Gerizim de vocês, os samaritanos, nem lá em Jerusalém, no templo dos judeus. Esses 2 locais estão sendo desativados. Os lugares físicos de manifestação de Deus ou de presença de Deus vai ser mudado, ampliado, tornado mais profundo,
Porque Deus é espírito. Jesus diz isso para a mulher samaritana. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É desse templo espiritual que Jesus está falando, olhando para o templo de pedra de Jerusalém, que em 3 dias esse templo seria reconstruído. Ele está falando da ressurreição dele, da ressurreição que ele declara diante do quadro de Lázaro morto. Então Nicodemos e Arimateia, além de terem conhecimento das Escrituras, além de conhecerem todas as profecias da esperança messiânica, da vinda do Messias e do poder, da vida, do ministério, da autoridade, da unção, eles também acreditavam na ressurreição. Então, ao estar em contato com o corpo físico parado, inerte, há uma esperança no coração deles. E uma outra coisa é que eles estão eternizando as ofertas deles. Não estou me referindo a 180 mil reais em mirra e aloés. Não estou me referindo somente a 34 quilos hoje de raras especiarias aromáticas. Estou me referindo à atitude deles em entregar, a atitude em ofertar toda aquela especiaria. Na verdade, toda aquela especiaria servia para não permitir mau cheiro em excesso do corpo ao estar em putrefação, em apodrecimento. Era para exalar um cheiro bom, agradável, enquanto o corpo ia se decompondo. Então eles estão dando o melhor, ofertando o melhor, de excelência, coração aberto. Com certeza aquela quantidade de especiaria daria para o sepultamento do Arimateia e do Nicodemos. Aquele dinheiro poderia ter sido guardado para quando a morte deles acontecesse. Mas eles abriram mão e ofertaram em Jesus. Ofertar em Jesus, querido, ofertar na obra, ofertar na casa de Deus, dar o melhor, entregar o melhor, verificando que o terreno é bom, terra fértil, prosperidade, crescimento, acreditar, crer na obra de Deus na face da terra hoje. Então eles cuidam do corpo, eternizam a oferta, crê na ressurreição e reconhece o messianismo de Jesus. Ainda nesse texto, estes 2 homens, eles entram na história de Jesus. Agora é Jesus morto, corpo inerte, parado, e eles, vivo, dinâmico, caminhando, entraram agora na história de Jesus. Isso significa, meu querido, quando você entra na história de Jesus, você entra para o Evangelho de Jesus, você entra para o corpo de Jesus, você entra para a igreja, você entra para a fé, você entra para os ensinos de Jesus, você alcança a salvação. A salvação é pela graça mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A salvação alcança o seu coração. Ao entrar para o Evangelho, ao entrar para o corpo, ao entrar para o seio da igreja, você estabelece uma aliança com Deus, uma aliança, um pacto, um acordo de caminhar junto, de andar junto. Daí a ceia, os elementos pão e vinho, o pão, o corpo, o vinho, o sangue, é a maior celebração de comprometimento com Jesus, é a maior celebração de aliança com Jesus, é você participar da ceia, é um ato de aliança, de comunhão, de intimidade. E em terceiro lugar, eles vão marcar aquele instante do ministério de Jesus, onde Jesus fisicamente estava morto,
não podia andar, não podia falar, não podia se locomover, não podia fazer nada, não podia isso, não podia aquilo. Eles entraram, eles marcaram, eles fizeram presença naquele instante crucial e final da morte de Jesus. Além do mais, a profecia de que Jesus seria enterrado entre os ricos, estaria na sepultura entre os ricos, também precisaria se cumprir. E eles foram instrumentos, canal de Deus para cumprir essa profecia. Eu e você, queridos, precisamos marcar a caminhada, a obra, a igreja de Jesus, marcar a igreja, marcar o povo, marcar as pessoas, marcar o tempo, marcar a estação, marcar a sua geração, marcar a sua família, marcar as pessoas com o seu testemunho, com a sua vida, marcar as pessoas com o seu comprometimento com Jesus, assumir Jesus diante das pessoas como o seu bem maior, o seu amor maior, assumir que você se apaixonou por Jesus, você namorou por Jesus, se tornou um seguidor dele, se tornou um servo dele, se tornou uma pessoa próxima de Jesus, que ama Jesus, que admira Jesus, que caminha junto com Jesus. Marcar o seu tempo, marcar a sua geração. A Bíblia diz a respeito de Davi que ele morreu em ditosa velhice, amando Deus, amando a Jesus, servindo a Deus. Até o sucessor de Davi foi aprovado por Deus. Salomão foi aprovado por Deus, um rei que assumiu Israel e levou a nação ao ponto mais alto da sabedoria, do conhecimento, da riqueza, da prosperidade. Israel virou o centro das atenções. Salomão foi esse reino esplendoroso, filho de Davi. Davi, então, morreu em ditosa velhice. A Atos dos Apóstolos registra isso, e foi enterrado na cidade dos seus pais, na sepultura familiar, no jazigo familiar. Marcou o tempo, marcou a geração dele. Nicodemos e Arimateia marcaram aqui a obra de Deus de forma pessoal, de forma pessoal. E em último lugar, queridos, esses dois homens, eles são representantes, não de palavras, mas de atitudes. Nós, seres humanos, somos muito fáceis no falar, prometer, declarar, empenhar a palavra, e a gente corre um risco muito grande de errar, pecar e não cumprir. Mas esses dois homens, talvez em silêncio, pouco deve ter conversado um com o outro durante todo aquele processo de limpar o corpo, remover o sangue ali, ressecado já sobre o corpo, passar aquele aloés, aquela mirra ali em volta do corpo, mão, braço, perna, cabeça, tórax, enrolar com as faixas. Talvez um silêncio ali entre eles, mas a atitude deles falou mais alto do que as palavras. Mesmo no cronos, no tempo humano, atrasados, porque cronologicamente Nicodemos e Arimateia estão atrasados. Deviam ter assumido, deviam ter uma atitude mais firme e forte ao confessar Jesus publicamente um pouco antes. Mas no tempo de Deus, eles não estão atrasados. Pelo contrário, eles estão cumprindo uma profecia. Talvez inconsciente, talvez nem tivessem consciência plena de que Jesus estaria na morte entre os ricos. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, Nicodemos e Arimateia estavam ali, no tempo de Deus, no momento certo, na hora certa, com as atitudes certas. E as atitudes dos dois, ir a Pilatos, receber autorização, pedir, ir até a cruz, retirar, transportar o corpo até o interior da gruta, da sepultura, limpar, fazer toda uma higienização ali do corpo, untar com aloés e mirra, 34 quilos, enrolar com os panos, os tecidos, com as ataduras. Atitude.
ação. A obra de Deus, querido, espera de mim e de você atitudes, ação. E de pregar, e de fazer discípulo. Orem uns pelos outros. Carregue as cargas uns dos outros. Tenham comunhão uns com os outros. Amem-se uns aos outros. Cuide do órfão. Cuide do necessitado. Cuide da viúva. Ações práticas, atitudes práticas. A obra de Deus espera, a igreja de Jesus espera atitudes. Primeiramente, elas têm que ser atitudes que sejam espontâneas, voluntárias. Ninguém mandou Arimateia e Nicodemos fazer nada. Não foram obrigados, não foram constrangidos e nem convidados a fazer nada. Espontâneo. Decidiram no coração. É assim que a obra de Deus anda, querido. Eu e você decidimos no coração fazer a obra de Deus, tornar a obra de Deus real diariamente, amar a igreja, cuidar da igreja, cuidar das pessoas, discipular as pessoas, nas células, consolidar, visitar nas suas necessidades, ajudar nas suas necessidades, assistir nas suas lutas e dificuldades, espontaneamente, como servos. E a segunda coisa dessas atitudes de Nicodemos, além da espontaneidade, é preciso que haja satisfação. Você passa por satisfação, por prazer. Davi já era prazeroso, satisfeito só em ir à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi achava prazeroso e satisfatório um dia na casa do Senhor, do que 1000 em outros lugares. Para mim, ele dizia, mais vale um dia nos teus altares, um dia na tua presença, do que milhares em outros lugares. Precisa ser, meu irmão, algo que te satisfaça, te alegre o coração. Vir à igreja, vir ao culto, ir numa célula, participar de uma rede, vir ao domingo de manhã para os estudos bíblicos, culto de quinta, domingo, ler a palavra, orar. Precisa ser algo que não só seja espontâneo, mas também satisfatório, prazeroso. E, em último lugar, precisa ser algo que dê sentido para a vida. Espontâneo, satisfatório, prazeroso, e dê sentido, tenha sentido para a sua vida. Torne sua vida com significado. Os evangelhos relatam, registram muita gente perdida, publicanos, meretrizes, prostitutas, demoniados, cegos, coxos, mancos, aleijados, leprosos, sem esperança. A vida perdeu todo o significado e eles recorreram a Jesus. Quero destacar aqui uma pessoa, dentre os tantos na Bíblia, uma mulher, em Marcos capítulo 5, que sofria de uma hemorragia crônica há muitos anos. Perdia sangue, menstruava dia e noite e dia por muitos anos. Frágil, fraca, magricela, anêmica, rejeitada, afastada da sociedade. Um dia, no meio da sua desventura, da sua desesperança, do seu trauma, da sua dificuldade, no meio de toda a sua angústia, ela ouviu falar que Jesus ia passar perto da casa dela. E ela, espontaneamente, voluntariamente, na sua mente, ela engendrou um plano. Vou me esforçar, vou me levantar, vou caminhar em direção aonde ele vai passar. E a hora que ele passar bem pertinho de mim, eu vou tocar no manto dele, vou tocar na orla da vestimenta dele, e eu serei curada na hora que tocar. Que plano, meu irmão.
Qual sentido tinha a vida dessa mulher? Qual significado tinha a vida dessa mulher? Poderia morrer a qualquer momento. A própria anemia crônica, que já devia estar visitando ela há muito tempo, fragilidade física dos rins, dos pulmões, do coração, do fígado e outros órgãos já de alguma forma comprometidos com aquela perda permanente de sangue, né? Que esperança aquela mulher tinha? Que significado tinha a vida dela para ela? Nenhum. E ao tocar na orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus, a mulher foi curada, o fluxo foi estancado, Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E lhe responderam: Senhor, tanta gente em tua volta, tanta gente te aperta, te toca, e o Senhor pergunta: quem me tocou? Sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Saiu virtude de Jesus, e a virtude de Jesus curou aquela mulher, tocou aquela mulher, e ele vira-se para ela e fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, seja livre desse mal. Jesus entregou a salvação e a cura, entregou mais do que ela pediu. Ela planejou a cura: se eu tocar na orla eu vou ser curada. Jesus entregou a ela mais do que ela pediu. Jesus sempre entrega para nós mais do que a gente pede, nunca menos do que ele promete. Jesus não entrega menos do que ele promete e entrega mais do que a gente precisa. Dentre os tantos personagens, esta mulher, a chamada mulher do fluxo de sangue, a vida dela passou a ter sentido. Ela passou a viver de forma alegre, satisfatória, com satisfação. E tudo que ela fez ali foi espontâneo, da cabeça dela, criatividade dela, planejamento dela, execução dela, apesar da multidão atrapalhando ela. Então, querido, que nesta noite de quinta-feira você tenha sido, e eu, alcançados por essa palavra, onde esses dois homens, discípulos ocultos de Jesus, com a atitude deles, com as ações dele, impactaram minha vida. Enquanto o pastor Marco volta, eu quero lhe chamar agora a ficar de pé, lhe convidar a ficar de pé, onde você está, na sua casa, na sua sala, na varanda, na garagem, ou fique sentado se você quiser, ou de joelho, coloque a mão no seu coração, ou levante as mãos para o alto, e vamos orar. Senhor Jesus, mesmo fisicamente morto, inerte, naquela sepultura, Nicodemos e Arimateia te tocaram para te limpar, te preparar, te ungir, te envolver nas faixas de pano, linho fino. Falaram com as atitudes, ofertaram uma grande soma de especiarias, pediram a Pilatos, transportaram o corpo, carregaram o corpo, ou em algum transporte, ou no ombro. Mas as atitudes daqueles dois homens falam até hoje. Por isso João escreveu. Meu Deus, que as nossas atitudes hoje como cristãos assumidos, Nicodemos e Arimateia eram ocultos, nós somos assumidos, Jesus, publicamente. Nós somos assumidamente dentro da igreja, fora da igreja, cultuando. Nosso culto é público, a adoração é pública, as músicas são públicas, a pregação é pública, a igreja, a porta é aberta, é pública. Nós confessamos a Jesus por onde quer que andemos ou convivamos. Se conosco, Pai, usa-nos nesse tempo como discípulos assumidos para a Tua glória, para o Teu louvor. Visita o nosso coração, tira, Pai, os nossos temores, as nossas dúvidas, arranca do nosso coração toda dureza, toda incredulidade. Pai, acredito que ali, naquele instante, Nicodemos e Arimateia foram tocados, foram quebrados, se renderam, Senhor. E quando eles souberam da ressurreição ao terceiro dia, acredito que eles comemoraram. Valeu a pena. Untamos, ungimos o corpo dele, preparamos o corpo dele,
Ele ressuscitou, Ele está vivo. As nossas esperanças se renovaram nesse dia. A nossa fé se renovou. Acredito que a partir dali eles assumiram publicamente que eles eram discípulos de Jesus, seguidor de Jesus. Meu irmão, que nesta noite esta palavra toque em você, envolva você nessa nuvem de glória. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está vivo, Ele ressuscitou. A morte não o venceu, a morte não o aniquilou, a morte não o prendeu. Ele quebrou as cadeias, Ele quebrou as algemas. E a gente pode perguntar para a morte, como Paulo fez: ó morte, onde está a tua vitória? Onde estão os teus agrilhões? Onde estão as tuas algemas, as tuas correntes? Morte, tu não conseguiste prender o nosso Salvador e nem amarrá-lo numa sepultura. Ele te venceu. Morte, tu foste vencida. O nosso Senhor, o nosso Salvador está vivo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ainda participar aqui com o pastor Marcos de parte, pelo menos, de uma canção, né, pastor? Amém. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és, creio que tu és a vida, creio que queridos, eu e você precisamos de Jesus. Que nesta noite você possa, como eu fui, visitado, não mais pelo Jesus morto na sepultura, mas pelo Jesus ressurreto, aquele que está vivo. Quero, ao encerrar esta palavra, esse dia, convidar você e eu para estarmos aqui no próximo domingo, 18h30, o nosso culto missionário, né? O nosso culto missionário. E na próxima quinta, dia 19, de fato a gente volta com o culto presencial aqui na Paládio 76 do Bom Retiro. Ou seja, nosso convidado de antemão. Leve agora, fique com você, permaneça com você, o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus, as doces consolações e a presença do Espírito Santo, hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém.